E saíram as notas de Xenoblade Chronicles 3, galera, e tá, ó, delicinha, gostosinho. Mas e aí? Dá pra concorrer a jogo do ano no The Game Awards? Bora falar sobre isso aí agora. Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo e vamos falar de Xenoblade Chronicles 3. Jogar na tela, Pay. Saíram as notas, estão saindo ainda, vai? Porque começou a sair hoje às 10 horas da manhã de Xenoblade Chronicles 3 e começou no 90, tá? Caiu pra 88 e agora tá 89. No Twitter, até quem não me segue no Twitter, me segue lá, @canal Digplay. Eu mandei bom dia apenas para aqueles que têm fé que Xenodeuso Chronicles 3 vai ser 90 a mais. Infelizmente não se manteve no 90, mas 89 é quase 90, né? Infelizmente não é Xenoblade Chronicles 3 que vai acabar com o jejum de 2 anos e meio da Nintendo sem nenhum jogo 90 a mais. Você não sabe o que eu tô falando? Dá uma olhadinha aqui nos cards que eu fiz um vídeo sobre isso, tá? Dá uma olhadinha lá. E os reviews estão muito bacanas, estão muito legais. A questão é, muita gente começa a falar, opa, com essa nota aí tem vaga pra concorrer jogo do ano, hein? E ó, nenhum Xenoblade Chronicles até então concorreu a jogo do ano e vários deles ficam de fora, como Xenoblade Chronicles X e o Definitive Edition. Eu não lembro se o Xenoblade Chronicles 2 chegou também a entrar pra concorrer como RPG, pra ser sincero, eu acho que não. Mas o X e o Definitive Edition com certeza não entraram, tá? Então assim, seria uma novidade a franquia Xenoblade entrar na disputa de The Game Awards e como jogo do ano ainda, que é a maior premiação, mais ainda. Mas a questão é, a possibilidade desse jogo entrar lá. Por que o pessoal está começando a falar sobre isso? Porque, por exemplo, um jogo que é certo que vai estar lá indicado como jogo do ano é Horizon Forbidden West, uma grande franquia de um grande jogo da Sony, que no momento está, e não vai mudar disso, tá? Porque o jogo já saiu já há bastante tempo e tem 125 reviews, com nota 88, um ponto abaixo de Xenodeuso Chronicles 3. Então assim, a galera começou, opa, se Horizon Forbidden West entra, Xenoblade pode entrar. E essa, de fato, é uma possibilidade. Vide que o Xenoblade Chronicles 3 é um jogo num porte muito grande da Nintendo. Ele é uma mega produção, um jogo que tem muito tempo de hora para você jogar. Ele é um jogo com várias animações, cutscene, dublagem, né? Tem um investimento muito forte. Ele pode sim ser comparado, julgado e até mesmo entrar numa competição para poder bater de frente com o Horizon Forbidden West da vida. Mesmo o Horizon sendo um jogo que, notoriamente, ele é um jogo mais custoso. Vide que ele é um jogo muito mais na pegada, entre aspas, realista e que provavelmente gastou mais, teve mais custo para ser produzido por causa de motion capture, definição de personagens, já que é um jogo com um gráfico muito mais puxado para o realismo do que Xenoblade Chronicles 3, que é um jogo com gráfico mais anime, né? Então a tendência é que jogos assim como Forbidden West custem mais do que um jogo como Xenoblade Chronicles 3, mas não quer dizer que o Xenoblade Chronicles 3 não seja um grande investimento da Nintendo, porque é um dos jogos que a Nintendo mais investe, é a franquia Xenoblade, é uma das franquias mais, assim, eu digo, robustas que saem nos consoles da Nintendo, e eu amo demais a franquia e amo demais a Monolith Soft, que é que é a empresa que desenvolve o jogo e é uma das melhores, se não a melhor desenvolvedora da Nintendo in-house, tá? Então assim, será que tem chance de chegar e disputar o Game Awards desse ano? Vencedor, basicamente a gente já tem um, que seria no caso o Elden Ring, que já tá com 96, esse cara aqui, dificilmente ele vai ser tocado, tá? Mas assim, o que temos que talvez entraria na lista do ano, pensando no que já saiu e no que vai sair? Bom, inicialmente Elden Ring, como eu falei pra vocês, e Horizon Forbidden West. Mas temos também anunciado já o God of War Ragnarok, que vai sair para novembro, e dificilmente esse jogo não vai ser indicado para jogo do ano, porque assim como Breath of the Wild, a primeira versão foi vencedora de jogo do ano em 2018, Breath of the Wild 2017. Então quando sair o Breath of the Wild 2 daqui a um ano, né, que vai sair em 2023, dificilmente esse jogo não vai concorrer jogo do ano, assim como God of War Ragnarok dificilmente também não vai concorrer, já que ele é uma continuação de jogo que ganhou, tá? Então, teoricamente, nós temos já 3 jogos garantidos: Elden Ring, Forbidden West e God of War Ragnarok. Nós temos alguns jogos que vão sair por aí que podem ganhar espaço, como por exemplo,
Bayonetta 3, que é um jogo que também foi indicado ao jogo do ano em 2014, se eu não me engano. Ele não levou o 2, mas ele... Bayonetta 2, no caso, né? Mas ele foi indicado, então se vier no mesmo primor e qualidade que a gente já viu no trailer, que parece estar bem melhor do que o primeiro, ele pode ter chance, dependendo da nota que ele tiver e da aclamação que ele tiver. Eu acho que o Bayonetta vai chegar a algo perto, ou até mais, do que Xenoblade Chronicles 3. E eu vou explicar o motivo um pouco mais pra frente, referente a isso. Temos também um jogo que é o Hogwarts Legacy, né? Então ele é um jogo que tá bem aclamado, pode ser que ele leve também, tenha a possibilidade de configurar como na lista de jogo do ano. E contando com esses já são 5 jogos, então teoricamente já acabaria com as indicações, mas The Game Awards às vezes coloca um 6º jogo. Geralmente o 6º jogo é um jogo indie, um jogo mais disruptivo, como por exemplo, talvez Stray ou Sifu tenha chance esse ano. É uma possibilidade, eu não sei. Mas se tiver 6 vagas, pode ser que o Xenoblade Chronicles 3 entre nessa parada. É uma possibilidade, tá? Mas por que eu acho difícil e talvez a gente não deva levar tanto em consideração isso e talvez ele só entre para jogo do ano, para jogo de RPG, que por consequência vai acabar perdendo porque Elden Ring vai entrar na mesma categoria e não tem como. Elden Ring ele vai vencer pelo tipo de jogo que pelo porte do jogo, assim. Eu joguei Elden Ring, eu platinei Elden Ring e posso falar com toda certeza que tudo que eu joguei até agora esse ano e o que eu vi desse ano não tem nenhum jogo que bata com ele ainda, né? Vamos esperar Bayonetta 3, vamos esperar Splatoon 3, pode ser que Splatoon venha de alguma forma disruptivo que mexa, acho difícil, mas é uma possibilidade, né? Vamos ver o God of War Ragnarok, pode ser que tenha alguns aí que desbanquem Elden Ring, acho difícil, mas vamos esperar porque os jogos não saíram ainda. E por que eu tô falando isso, galera? Porque Xenoblade Chronicles 3, ele é um jogo, porque ele tem a possibilidade de entrar, mas eu não ficaria com tanta animação assim. Eu até fiz um tweet hoje falando sobre isso, que o Horizon Forbidden West com certeza vai entrar e o Xenoblade Chronicles 3 provavelmente não. Por quê? Porque ele é um jogo de JRPG. Ele é um jogo de japonês, um jogo de RPG japonês, muito japonês, né? Então, assim, toda essa questão de jogo em turno e muito na pegada japonesa não é o que agrada grande parte do ocidente. Já um jogo como Elden Ring, que é um jogo de action RPG e RPG ocidental, sim, agrada, como The Witcher, por exemplo, ou um Cyberpunk da vida. São jogos que agradam mais o público ocidental do que jogos como Xenoblade Chronicles 3 ou Tales of Arise do ano passado, né? Então, assim, esses jogos são dificilmente indicados para jogo do ano. Há exceções. Quais são as exceções que existem? Por exemplo, Persona 5 foi um jogo que saiu e, mesmo assim, não chegou a levar o jogo do ano, porque foi no mesmo ano de Breath of the Wild, faz sentido. Mas ele foi um jogo que foi indicado, porque o Persona 5 ele é um jogo, um JRPG, muito fora da curva. É um jogo muito bom, ganhou nota 93. Então, assim, era muito difícil a mídia, né, a crítica ignorar esse jogo. Então foi necessário colocar ele como jogo do ano porque ele merecia demais. Ia ser bem estranho não ser colocado. E um outro jogo também, por exemplo, é o Final Fantasy VII Remake. Porque o Final Fantasy VII é uma franquia que foi muito aclamada na época que os JRPGs eram padrão na indústria, era o que mais fazia sucesso na época de Super Nintendo e PlayStation, né, nessas duas gerações. Então, é uma franquia muito forte, de muito peso, e o remake ele veio todo adaptado para uma jogabilidade mais action RPG. Então isso já ajuda mais o peso da franquia Final Fantasy, o peso do jogo Final Fantasy VII em si, e o remake ser todo numa pegada mais atualizada, action RPG. Então faz sentido ele ser indicado também pro jogo do ano, mesmo tendo controvérsia de ser um jogo muito japonês e ser um remake, né? Geralmente os remake, embora o Resident Evil 2 Remake também tenha entrado, é mais difícil um remake entrar na lista, a não ser que seja um jogo muito aclamado. Resident Evil também cai na mesma do Final Fantasy referente a um jogo ser muito aclamado e adaptação para os dias de hoje. Então, assim, existem exceções, óbvio, mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês, por exemplo, tá? Tales of Arise, ele é um JRPG também, que tirou nota 87. Esse jogo, ele foi indicado como melhor RPG, ganhou como melhor RPG em 2021, mas ele não foi indicado para jogo do ano. Quais eram os concorrentes dele? Nós tínhamos Resident Evil Village, por exemplo, que tinha nota 84, Tales of Arise teve nota 87. Ratchet & Clank Rift Apart, 88. Eu joguei esse jogo recentemente, zerei ele e não acho tudo isso. É um jogo bom, mas eu não daria 88, daria 80 pra ele.
Jogo muito bonito, muito bem produzido, mas repetitivo, de gameplay repetitiva. Sabe, nada assim fora da caixinha. Foi indicado o jogo do ano, Tales of Arise não. Assim como Deathloop com 88, Metroid Dread com 88, merecido, e Psychonauts com 89. E o It Take Two, que foi quem levou o jogo do ano, por 89 também. Então a diferença do 89 e do It Take Two que levou o jogo do ano, merecidíssimo, tá? Esse jogo aqui é sensacional. Para o Tales of Arise de 87 é pequena, mas o Tales of Arise ficou fora até mesmo com um jogo com nota mais baixa como Resident Evil Village. E outra, Forza Horizon 5 foi lançado no mesmo ano com nota maior ainda, 92, e nem entrou também na lista. Então assim, jogos de corrida, jogos de JRPG, jogos de estratégia em tempo real e alguns outros gêneros são dificilmente listados como jogos do ano. Por isso que eu falo, pode ser que tenha a chance de Xenoblade Chronicles 3 entrar esse ano? Pode, por quê? Aquele jogo de nave, esqueci agora, da Bethesda, foi adiado, né? O Zelda Breath of the Wild foi adiado. The Callisto Protocol, que é um jogo que com certeza vai vir assim, explodindo, que é o sucessor espiritual de Dead Space, né? E tá maneiraço. Vai vir só em dezembro, depois da data de corte do Game Awards, então não entra. Então assim, pode ser que Xenoblade consiga uma vaga por falta de opção ali. Até porque Stray e Sifu são indies que não foram tão destaque. Se eu fosse dar um destaque pra indie, eu teria colocado Tartaruga Ninjas Shredder's Revenge, que tem uma nota 89, 88, se eu não me engano. Eu achei bem mais legal, mais divertido do que Sifu e Stray. Acho que era mais merecido, porque esses dois... Quer dizer, Sifu, desculpa, Sifu eu não joguei, tá? Ele é disruptivo, a galera fala que ele é bem maneiro, ele é um beat'em up atualizado pros dias de hoje, então eu não posso falar de Sifu. Mas Stray eu tô jogando e eu acho bem mais ou menos. Então assim, é um jogo bom, mas não é nada demais. Então eu colocaria Tartaruga Ninja no lugar de Stray. Mas Sifu eu não joguei, ainda quero jogar. Mas enfim, pode ser que entre um jogo indie disruptivo e acaba tirando o Xenoblade Chronicles da lista. Mas se não, pode ser, né? Mas como eu falei, depende da nota de Bayonetta 3, depende da nota de Hogwarts Legacy, de Xenoblade Chronicles 3, ou se algum outro jogo no meio do caminho sair aí explodindo, quebrando paradigmas, explodindo cabeças, e aí Xenoblade sempre vai ser jogado pra baixo. Por quê? Porque ele é um jogo RPG muito tradicional. Tem chance? Tem. Tem nota pra tá lá? Tem. Tem porte pra tá lá? Tem. Mas pode ser que ele não entre por essas questões que eu falei aqui, tá? Quer ver um exemplo? Aqui embaixo. Olha o review do Post Arcade, National Post. Xenoblade Chronicles 3, ele é um inegavelmente gigantesco. Entrega um bom conteúdo de RPG, né? Pela quantidade ali do valor que é pago. Mas olha só o que eles falam aqui, ó. Não é um jogo de Final Fantasy ou Zelda. Mas fãs de combate sofisticado japonês e storytelling deve gostar e vai ser bem servido pra esses fãs. Então assim, os caras estão comparando com Final Fantasy e Zelda, tá ligado? Zelda não tem nada a ver com Xenoblade, e o Xenoblade não tem que ser analisado comparado com Final Fantasy, tá ligado? Então assim, eu sei que jogos são analisados de forma diferente. Uma forma que o cara que vai analisar um Xenoblade Chronicles 3 não vai analisar igual analisa um Horizon Forbidden West, como não vai analisar como analisou um Forza Horizon 5, por exemplo. Mas o Xenoblade Chronicles 3, tudo que foi mostrado, tudo que está sendo falado, ele tem sim porte, tem tamanho, tem corpo para bater de frente com Horizon, por exemplo. Só não vai, e aí eu não tô batendo o martelo que não vá, porque há a possibilidade, a chance, a vaga de entrar, por causa dele ser um JRPG. Beleza, galera? É isso que eu queria trazer pra vocês. Falar sobre a nota de Xenoblade Chronicles 3, notaço, os reviews só falam bem do jogo, parece ser o melhor jogo da franquia, o jogo mais maduro, o jogo mais sério na questão de narrativa, o jogo mais adaptável na jogatina referente a gameplay. Então assim, eu tô muito ansioso e vai ter conteúdo de Xenoblade Chronicles 3 aqui no canal, você não tem a menor dúvida, beleza, galera? E ó, se você não comprou ainda a sua versão digital, segura aí, que provavelmente a Nuvem, que é parceira oficial da Nintendo, que vende jogos digitais dela, deve lançar um cupom de desconto para você comprar mais barato. Geralmente o cupom é de 20 a 30 reais. Então vale a pena você esperar para comprar o digital na Nuvem, porque você vai comprar mais barato do que na eShop,
você também vai ganhar cashback na própria nuvem, sem facilidade de pagamento, como pagamento no boleto. Você pode pagar via PayPal, parcelar em até 4 vezes. E aí você ainda vai ganhar o cashback da nuvem e o cashback da Nintendo quando resgatar o código da nuvem na eShop. Então é cashback dobrado, dentro da eShop e dentro da nuvem, beleza? Então é só vantagem você comprar na nuvem. Segura a onda aí, que deve sair um cupom em breve e eu vou avisar pra vocês, tanto em vídeo aqui, quanto no Twitter, me segue lá no @canaldigplay e no Instagram, @canaldigplay também, beleza? Quer ajudar o canal? Compra nos links da Amazon que tá aqui na descrição. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, fui, abraço.